Olá, eu sou a Júlia da Viale e hoje eu e a Paulinha resolvemos fazer um Inspira completamente diferente. Na semana passada, recebemos milhões de depoimentos e histórias lindas pelo WhatsApp, pelo direct, pelo blog da Semana Aprove a Sua Fábrica e foi tão emocionante, tão maravilhoso, que a gente resolveu gravar esse conteúdo contando como a gente chegou até aqui. E por que estamos fazendo conteúdos gratuitos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no nosso Xodó, que é o canal 5 para 1. Mas primeiro, eu vou te contar como eu vim parar aqui. Olha o que aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar na área de qualidade, mais especificamente como responsável técnica contratada no dia seguinte ao processo de interdição da fábrica. Isso aconteceu em agosto de 2009, quando o meu orientador de doutorado, o professor Baião, me ligou numa quinta-noite perguntando se podia me indicar para auxiliar uma empresa que estava atravessando momentos difíceis com o mapa. Eu prontamente respondi que sim, sem conseguir imaginar que aquele momento me traria até aqui. No dia seguinte, cedo, eu fui à fábrica e ao chegar lá senti o drama de uma empresa interditada e o meu drama por não saber absolutamente nada de BPF. Eu não sabia nem como começar a resolver aquela situação. Eu só me lembro do dono da empresa colocar o chapéu na cabeça e me convidar. Júlia, vamos dar uma volta na fábrica e você vai explicando tudo o que eu preciso arrumar lá. Confiante, eu caminhei ao lado dele, segurando o termo de interdição e o checklist feito pelo mapa, com as não conformidades listadas, e a gente parou bem na recepção de matéria-prima. Em pé na área, eu comecei a ler o checklist, e no primeiro item eu me deparei com a seguinte não conformidade. A luminária não possui proteção contra estilhaçamento. Eu nunca vou esquecer essa não conformidade na vida. E o mais legal é que hoje as lâmpadas de LED nem estilhaçam mais. Mas enfim, naquele momento eu pensei, o que seria uma proteção contra estressamento? E se eu não sabia resolver isso, você pode concluir que eu não sabia absolutamente nada de BPF. É verdade. Paulinha, sabe o que eu lembrei agora? O quê? No termo de interdição estava escrito assim que a empresa não tinha PPHO. E aí eu lembro do Baião falar assim, o que é PPHO? Aí eu virei e falei assim, Baião, deve ser a PPCC ou HCCP, o fiscal deve ter escrito errado. Pensa se o Ministério da Agricultura ia errar uma sigla num termo de interdição. Tipo, não sabia nada mesmo. Não. Filme, né, que passa na cabeça da gente. Voltar pra história. Onde que eu parei? Na luminária, né, protegido contra estilhaçamento. Eu só sei que eu estava em pé, olhando para o termo, para a luminária, então eu olhei para o dono e disse, eu não entendo absolutamente nada de BPF, mas se o professor Baião me indicou para ajudá-lo, é porque eu posso fazer. Nesse exato momento, eu não sei como orientá-la a corrigir as não conformidades descritas aqui, mas eu prometo que eu vou estudar e me informar e nós vamos juntos adequar e desinterditar essa fábrica. Eu juro que até hoje eu não entendo porque ele ainda assim me contratou. Eu acho que foi porque o professor Baião que me indicou. Às vezes eu também acho que porque eu já havia feito estágio ali e ele me conhecia. Às vezes eu acho que foi o destino me empurrando para o BPF. Eu não sei. Mas o fato é que ele acreditou que eu podia ajudá-lo e foi aí que eu comecei uma corrida contra o tempo. Eu estava fazendo experimento de doutorado nessa época com matrizes de incubação e eu ainda tinha que aprender BPF e desinterditar a empresa. A minha vida virou de cabeça para baixo. Mas nada acontece por acaso, porque quando eu retornei com o professor para a UFMG, eu encontrei com a Fê. Eu conheci a Fê um pouco antes dela acabar o mestrado e ir trabalhar numa grande empresa de nutrição no Espírito Santo. De lá, ela foi para uma integração ser responsável técnica e nutricionista da fábrica de rações para frango de corte. E depois ela foi morar fora do Brasil por um ano. Ela tinha acabado de chegar no Brasil e ela estava lá, na UFMG, à espera do Baião. Exatamente naquele dia, naquela hora que eu estava retornando do meu primeiro dia de emprego, com o termo de interdição na mão, mais 250 papéis de coisas que eu precisava fazer, dentre elas um plano de ação ou um cronograma de ações corretivas em que euzinha, não sabia absolutamente nada de BPF e nem o que eu tinha que propor e o prazo para entregar aquilo no Ministério. A Fê foi para a FMG para conversar com o professor Baião, para pedir uma orientação sobre a vida profissional dela naquele momento. O Baião é muito mais do que orientador. Ele, além de ser uma autoridade em avicultura e eu ser muito fã dele, ele é um grande amigo. A Fê e eu tivemos muita sorte de termos ele como orientador. Enfim, eu sei que foi uma alegria imensa encontrar com a Fê ali. Ela tem uma energia maravilhosa, ela é muito animada. E no meio da nossa conversa, eu contei o tanto que eu estava ferrada ali naquele momento. E a Fê falou bem assim,
Ju, cronograma de ações corretivas, a gente faz assim. Monta uma tabela, na primeira coluna você transcreve o item que está não conforme, na segunda você transcreve a não conformidade exatamente do jeito como a fiscal escreveu, na terceira coluna você escreve como você vai corrigir a ação corretiva e na quarta coluna você coloca o prazo da correção. Depois que você escrever a ação corretiva, você vai sentar com o dono da empresa e vai definir com ele os prazos para corrigir cada uma, porque essas ações muitas vezes precisam de investimento e ele vai precisar se comprometer. Olha a minha sorte, a Fê sabia tudo sobre fábrica de rações e tudo sobre cronograma de ações corretivas por causa da experiência dela como RT e nutricionista da integração. Então ela me ajudou demais ali naquele primeiro momento, me ensinando como fazer o plano de ação. Só que tem um detalhe muito importante dessa história que eu ainda não contei. A fábrica interditada não era uma fábrica de rações, era um entreposto de ovos. Então a Fê era muito fodástica em fábrica de rações. Inclusive foi com ela que eu aprendi BPF POP lá na Gera Leite, que foi o nosso primeiro cliente de implementação de BPF em fábrica de rações, né? A Gera Leite do Lucinho, que é um cliente incrível, uma pessoa incrível e tem uma família tão maravilhosa quanto ele. Mas vamos voltar para a Fê. Ela sabia muito de BPF em fábrica de rações, mas nem tanto assim de entreposto de ovos. Enfim, ela me ensinou a fazer um cronograma de ações corretivas, ela me orientou ainda a ligar para a fiscal que emitiu o termo de interdição e a pedir todas as legislações de entreposto de ovos. Outras coisas aconteceram naquele momento mágico ali na sala do Baião. Foi exatamente ali que surgiu a Viale, ela não tinha nome ainda, e a Fê foi a minha primeira sócia. Nessa época, a Paulinha nem era nascida, e a história da Viale toda eu conto um dia para você. Vamos focar em 2009 de novo. Enfim, liguei para a fiscal e ela me encaminhou por e-mail todas as legislações referentes ao entreposto de ovos. Quando eu recebi aquele e-mail da fiscal, eu pensei, tô tranquila, tá resolvido. Eu vou ler essas 250 instruções normativas, eu vou saber exatamente como corrigir tudo, entreposto desinterditado, tudo certo, bom demais. Só que não. Na hora que eu abri a primeira instrução normativa e comecei a ler, eu entrei em pânico. Para mim era como se eu estivesse vendo japonês. Gente, eu fico vendo esses julgamentos na STF, eu não entendo nada. E eu lembro exatamente do dia que eu comecei a ler as instruções normativas de entreposto de ovos. É tipo isso. Eu li uma frase, voltava 200 vezes nessa frase e eu não entendia nada. Eu até entendi o que estava escrito, mas eu não sabia como colocar aquilo em prática. Porque, tipo assim, a lâmpada precisa ser protegida contra estilhaçamento. Ok, eu entendi. Mas o que é uma proteção contra estilhaçamento? Não tem um desenho, não tem uma fotinho que fosse para me ajudar. Nenhuma resposta que eu procurava estava ali. E por alguns minutos eu pensei que estava tudo perdido. E então eu me lembrei que eu tinha amigos, e nesse caso uma outra amiga, a Marina. A Marina naquela época era fiscal conveniada no abatedouro de aves. Ela sabia muito de BPF, mas não de BPF entreposto de ovos. Meu Deus. Volta aí, Paulinha. Mas abatedouro de aves e entreposto de ovos são muito mais próximos do que fábrica de ração e entreposto de ovos, né? Então, eu liguei para a Marina. Eu expliquei o meu desespero, a minha dificuldade para entender a legislação, a minha pressão para desinterditar o entreposto de ovos, porque você já pensou que as galinhas continuam botando ovos todos os dias e a gente não tinha como escoar aquela produção? E ela me disse assim, Ju, leia o checklist para mim. Eu vou anotar todas as não conformidades que você tem aí e eu vou ver o que eu tenho aqui que possa corrigir cada não conformidade. Vou fotografar e eu te envio as fotos por e-mail. E-mail. Gente, nessa época não tinha WhatsApp, não tinha smartphone, não tinha nada. A Marina tinha uma câmera digital da Sony e a nossa comunicação era 100% por e-mail. Beleza. Comecei a ler o checklist e ela foi anotando todas as não conformidades. Assim que eu terminei de ler, antes de despedir pelo telefone, ela me falou assim, eu vou lá dentro e daqui a pouco eu te ligo. Ela estava dentro do abatedouro em que ela trabalhava na época. Depois de um tempo, ela me ligou e perguntou, você está na frente do computador? Eu te mandei várias fotos e vários e-mails. Ela continuou no telefone comigo e pediu para eu abrir o primeiro e-mail. E aí ela me perguntou, olha a foto aí DSC 07245.jpg. Então, Ju, isso é uma luminária protegida contra estilhaçamento. Meu Deus, a legislação foi traduzida em figurinha para mim. Vocês não imaginam como isso foi incrível. Foi tipo uma luz no fim do túnel, uma direção para eu seguir. Além de desenhar a legislação, a Marina me explicou o objetivo daquela regra, né, daquela imposição ali da lei. Ela falou assim, Ju, essa proteção serve para conter os cacos de vidro caso a lâmpada estoure.
Assim, os cacos não contaminam os ovos e não causam prejuízo à saúde do consumidor desses ovos. Agora abra a segunda foto. E assim ela foi desenhando e me explicando cada foto, o que era e como ela atendia a normativa. E assim a gente passou todas as fotos e ela pacientemente me mostrou e explicou absolutamente tudo que ela podia. Aconteceram várias coisas no processo completo de desinterdição do entreposto de ovos. A Fê ainda pediu a Nádia, uma amiga dela, que entendia muito de laticínio para nos ajudar e que contribuiu muito com o processo de pasteurização de ovo líquido. Afinal, ela sabia todo o processo de pasteurização de leite. E foi assim que eu aprendi sobre BPF, me apaixonei por BPF. Eu me tornei sócia da Fernanda e no dia 9/9 de 2009 escolhemos o nome da Viale. É isso mesmo. Começamos a trabalhar com BPF em entreposto de ovos e frigorífico de suínos e bovinos. E hoje trabalhamos exclusivamente com fábricas de alimentos para animais e aí incluem-se as rações, ingredientes, suplementos, concentrados, premix, núcleos. Mas por que eu estou aqui te contando tudo isso? Porque quando eu comecei, eu precisei muito da ajuda e da experiência da Fernanda, da Marina e da Nádia. E se elas não tivessem compartilhado o conhecimento delas comigo, eu não teria conseguido honrar a promessa que fiz ao dono do entreposto de ovos e nem fazer jus à indicação do professor Baião. Mas além de tudo isso, eu aprendi naquele momento uma metodologia de trabalho incrível e uma metodologia que funcionou para mim. Mostrar as fotos das soluções, explicar como cada uma delas era importante para alcançar o resultado e como elas atendiam à legislação. E foi essa metodologia que a Marina usou comigo em 2009, no meu primeiro emprego, e desde então nós aplicamos essa mesma metodologia para ajudar dezenas de clientes a aprovarem a sua fábrica. E a gente acabou juntando um volume enorme de fotos e soluções diversas para o mesmo problema. Porque eu costumo dizer que consultoria é a arte de aprender ensinando e ainda ganhar por isso. E por isso, há 3 anos, eu comecei a planejar a Viale Online. E eu disse para as meninas que a gente precisava compartilhar o que a gente sabia de uma forma prática e fácil para mais pessoas. Como a Marina fez comigo, me mostrando as fotos das soluções e me explicando como cada uma delas era importante para alcançar o resultado que eu precisava. Contei para elas como foi fundamental para a minha vida profissional ter a ajuda das minhas amigas naquele momento de sufoco. Elas me tiraram do escuro e eu sou muito grata por isso. Enfim, iniciamos esse projeto em 2019 e hoje a gente já tem um canal no YouTube, Facebook, Instagram e um canal no Telegram em que quase todos os dias eu deixo uma solução que pode ser a que você precisa na sua fábrica nesse momento. Gente, e vocês não imaginam quanta energia incrível que a gente recebe diariamente. É gratificante. As pessoas me agradecem todos os dias por cada conhecimento que a gente compartilha. Mas somos nós que agradecemos por todo o carinho que vocês nos mandam diariamente. Cada obrigado, cada obrigada que eu leio ou que eu escuto, me dizem que estamos no caminho certo. Antes de finalizar esse Inspira diferente que nós fizemos hoje, eu quero te contar o fim da história do entreposto de ovos. O processo de desinterdição dos ovos em casca foi concluído em setembro. E a desinterdição completa do entreposto ovos líquidos pasteurizados também foi finalizada em novembro de 2009, com todas as adequações estruturais e todos os treinamentos dos colaboradores concluídos com sucesso. É isso aí, eu consegui aprender BPF. E foi nesse entreposto de ovos que eu conheci a minha primeira monitora de qualidade, a quem eu devo muito. Como eu contei para vocês, eu estava fazendo experimento de doutorado e desinterditando entreposto de ovos sem saber nada de BPF. Então eu tava tipo surtando. Então eu sentei com a nora do dono do entreposto de ovos e eu expliquei que a gente precisava de uma ponte na fábrica. E ela perguntou, como essa ponte precisa ser? Eu não tinha a menor ideia de como ela precisava ser. Eu só sabia que ela precisava saber mexer no computador para ela conseguir receber os meus e-mails, lembra? Não tinha smartphone, ela precisava imprimir os registros, a gente precisava comunicar. E eu sabia que ela precisava saber se comunicar com a turma da fábrica, para que a gente conseguisse implementar as melhorias. E aí veio a minha primeira monitora de qualidade, um presente que eu não tenho palavras para agradecer. A Tati era fofa e firme ao mesmo tempo. Ela era engraçada demais. E eu tô aqui falando dela no passado, mas ela é, viu, gente? Até hoje a gente se fala. Eu lembro que a gente tinha um contrafluxo grande no entreposto de ovos e ela me disse assim, Giulia, vamos fechar essa porta? Gente é igual vaca, não conseguimos ver uma porteira aberta que passamos. Essa porta aqui não tá servindo para nada, é só para dar contrafluxo. Bora fechar que resolve. Eu passei mal de rir, eu nunca mais esqueci. Fechamos aquela porta. Fizemos milhões de coisas juntas. Sem ela e sem toda a turma do entreposto de ovos, a desinterdição nunca teria acontecido.
A auditoria de desinterdição foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Eu morri de chorar. Eu nunca vou esquecer a gente reunindo na turma e contando essa vitória. E foi nesse dia também que eu deixei a responsabilidade técnica da empresa, após concluir o processo de desinterdição do estabelecimento, e eu mergulhei de vez na Viale. Eu indiquei a Roberta, minha amiga querida, para ser RT no meu lugar lá. A Tati hoje trabalha com segurança do trabalho e ela é muito boa. Ela sabe muito de BPF e ela é uma profissional muito completa, além de ser uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. A minha amizade com a Marina completou 19 anos e é uma das veterinárias mais competentes que eu conheço em abatedouro de aves. A Fernanda não é mais minha sócia. Ela mora nos Estados Unidos. Ela é pesquisadora e extensionista na Universidade da Califórnia em Davis e ela é a minha maior saudade. A Nádia hoje é médica, professora no curso de medicina da PUC e ela é dermatologista. A Nádia sabe tudo sobre tudo de BPF, mas também de Botox. O professor Baião é o meu eterno orientador. Trabalhamos juntos até hoje. A minha amizade e admiração por ele só cresce a cada dia. E eu sou muito grata por tê-lo encontrado em 2005. Mas por que eu tô te contando tudo isso? Porque se eu não tivesse recebido a ajuda naquele momento, eu não teria conseguido honrar a promessa que eu fiz ao dono do entreposto de ovos e nem fazer jus à indicação do professor Baião. Talvez nem com BPF eu estaria trabalhando. E certamente eu não estaria aqui hoje dividindo o meu conhecimento com você. Foi por isso que a gente criou a Viale Online. E é por isso que estamos aqui sempre trazendo informações do jeito mais simples e desenhado que a gente consegue fazer para que você não sinta o mesmo desespero que eu senti lá no comecinho. Ou que pelo menos você se conforte sabendo que eu também já passei por isso. E que nessa vida tudo passa e que a gente é capaz de aprender qualquer coisa. Eu queria te agradecer por escutar toda essa história e eu queria te falar que você pode contar comigo, você pode contar com a Paulinha, você pode chamar a gente no WhatsApp, aqui nos comentários, que a gente sempre lê tudo e a gente tenta responder tudo o mais rápido possível para te tirar do sufoco, igual a Mariana me tirou lá em 2009. Um grande abraço e eu te vejo no próximo conteúdo do Inspira. Até lá!